história. Vamos falar um pouco de tudo sobre antes da chegada de Cabral aqui nessas terras. Pois é, há muitos anos, alguns historiadores descobriram, há mais de 50 mil anos, que essa terra já era habitada, bem antes dela ser descoberta pelos portugueses. Isso mesmo. Eles começaram a estudar os objetos que foram encontrados, as pinturas das cavernas, estudaram também os cemitérios, né, os ossos daqueles que morreram na época. Então, esses historiadores, eles começaram a investigar, a estudar tudo de como eram esses povos que viviam aqui antes da chegada dos portugueses, antes da chegada de Cabral. Então, não havia muitos registros de como esses povos viviam aqui. Quando houve aquela frase que tem em vários livros, terra à vista, pois é, foi quando Cabral, junto com toda a comitiva, chegou aqui nas nossas terras, que foi justamente no dia 22 de abril de 1500. Nesse período, começou a se descobrir como era que esses povos, que eram justamente os povos indígenas, como eles viviam, quais eram os costumes, o que é que eles usavam, como se vestiam, o que comiam, se usavam alguns enfeites, como se alimentavam e de que é que eles viviam. Isso mesmo. Se vocês derem uma olhadinha no livro de vocês, na página 49, lá tem uma carta que foi escrita por Pero Vaz de Caminha, porque ele era justamente aquele escolhido para escrever tudo o que estava sendo descoberto aqui, e ele enviava para o rei ficar sabendo de como eram essas terras, quem eram as pessoas que viviam, do que é que eles faziam. Então, ele escreveu essa carta e ele fala tudo de como era a vida dos indígenas. Peço a vocês que deem uma lida nessa cartinha de Pero Vaz de Caminha, que está na página 49 do livro de história de vocês, tá certo? Então, gente, quando esses povos, quando Cabral chegou, foi quando tudo começou a ser descoberto. Os povos indígenas, dentre todos que viviam aqui, o que mais tinha, isso mesmo, os povos tupis-guaranis viviam em maior quantidade e eles tinham seus próprios costumes. Sendo que os tupis-guaranis, eles chamavam essa terra de Pindorama, que significava terra das palmeiras. Isso mesmo. Pindorama, terra das palmeiras. Esses povos sempre mudavam de um lugar para outro. Assim que eles faziam a colheita, eles partiam para outro lugar, para outra terra. O que é que acontece? Eles eram conhecidos como seminômades ou semi-sedentários. Mas, além dos tupis-guaranis, aqui também existia os indígenas G, os aruaques. Portugal era a principal nação para essas explorações. Por quê? Porque eles tinham a melhor localização e a melhor geografia. E era uma nação que não havia conflitos. Nas cidades de Lisboa e Porto, cidades que tinham grande comércio. Aconteceu também as cruzadas, que eram as expedições que chegavam até o Oriente. Foi justamente nesse período onde foram descobertos
as especiarias, que naquela época eram de grande valor. A pimenta, noz moscada, o cravo, todos esses condimentos que nós usamos hoje com tanta facilidade e compramos por um preço tão baixo, naquelas épocas eram coisas valiosíssimas. Não esquecendo de citar a seda, as porcelanas, coisas que eles já estavam trazendo do Oriente para ser comercializado em Portugal. Portugal precisava expandir cada vez mais suas navegações. Foi nesse momento onde eles começaram, os grandes navegadores começaram a mudar as rotas, começaram a ir por outros caminhos e partiram pelo mar Mediterrâneo. Várias expedições que saíam de Portugal começaram a contornar todo o continente africano para chegar ao Oriente, justamente nas Índias. Durante todas as navegações, os homens eram de total importância, não menos que as mulheres, pois elas ficavam e cuidavam das plantações, das alimentações, de tudo, para que quando eles retornassem, eles fossem reabastecidos. E algo importante, algumas mulheres se vestiam como homens para poder viajarem nessas navegações. Por uma dessas expedições, dessas navegações, um comandante desviou a rota. Foi justamente nesse momento que ele desviou, que ele conseguiu chegar aqui a nossas terras. Quando chegou aqui nas nossas terras, chegou uma frota com 13 navios, comandada pelo comandante Pedro Álvares de Cabral. No dia 22 de abril de 1500, as grandes embarcações, elas aportaram em Porto Seguro, na Bahia. Nas viagens, sempre vinha um escrivão. Nesse escrivão era Pero Vaz de Caminha. Era ele que registrava tudo o que acontecia e colocava no papel e enviava para o rei saber de todas as descobertas que tinham sido feitas. Só que, assim que eles tiveram o primeiro contato com os indígenas, não foi no dia 22, não. O primeiro contato dele com os indígenas foi no dia 23 de abril. Foi um dia após que foram os índios tupiniquins. O primeiro contato foram com eles. Ao chegarem aqui, eles não ficaram logo curiosos para saber o que tinha, não. Depois, com o passar de algum tempo, foi quando eles começaram a se interessar e descobrir as riquezas que tinham aqui. Que a gente sabe que uma das primeiras riquezas foi o nosso pau-brasil. Mas o nosso país, Brasil, antes dele ter esse nome, ele teve vários outros nomes. Por último, chegou ao nome que temos hoje, que é Brasil. Se vocês observarem no livro didático, na página 57, tem um retângulozinho, não é um quadrado, é um retângulozinho de cor amarela, onde tem escrito todos os nomes que a nossa terra recebeu para poder hoje chegar ao nome de Brasil, para podermos hoje chamar que o nome do nosso país é Brasil. Ele se chamou Pindorama, ele se chamou Terra de Veracruz, se chamou Terra de Santa Cruz, chamou Terra do Brasil e, por último, o nome que ficou dado, que é o que nós conhecemos até hoje, foi o Brasil. E assim termina a nossa aula de hoje.